Olá a todos, meu nome é Wesley Sateles Guerra, eu sou consultor internacional da área de paradiplomacia do Escritório Exterior de Comércios e Investimentos da Catalunha, uma região da Espanha, e vou fazer esse vídeo para explicar um pouquinho sobre a Espanha, sobre a sua história, as características daquele país, né, e também sobre as relações que existem bilaterais entre Brasil e Espanha. A Espanha ela faz parte da nossa história, né, da história do Brasil. Vamos lembrar que o território brasileiro foi dividido através do Tratado de Tordesilhas, né, uma parte para Portugal e outra parte para a Espanha, e que até mesmo o Brasil chegou a integrar o Império Espanhol durante o reinado de Felipe II, né, ficando sob o domínio espanhol ali por aproximadamente 60 anos. Então, a Espanha faz parte da nossa história, e não simplesmente como um país vizinho, como nós acostumamos ver, né, a comunidade latina vizinha, mas não, que faz parte da nossa formação cultural, né, da nossa própria criação como identidade, como brasileiros, e que atualmente está presente no nosso dia a dia. Né? A Espanha é um dos maiores investidores do Brasil e um dos maiores parceiros econômicos do país. Né? Ela só perde para a China atualmente, né? Havendo grandes empresas como a Telefônica, o grupo Inditex, mais conhecido pela marca Zara, o, o, é, o, é, o Santander, que é, né, o Banco Santander, que é um dos maiores bancos privados do país, etc. Né? Então, para entender um pouquinho a Espanha, vamos tentar posicionar ela. Né? A Espanha ela fica na região conhecida como Porta da Europa, na Península Ibérica, né? Ali ao norte da África, ao sul do continente europeu, né? Em uma península, né, que por um lado está o Mediterrâneo, por outro lado está o Oceano Atlântico. O que poucas pessoas não sabem, né, é que a Espanha não faz fronteira apenas com Portugal e com a França. Na verdade, ela faz fronteira com Portugal no oeste, com a França e com Andorra, um pequeno estado-nação ao norte, né, e ao sul com um pequeno território que pertence ao Reino Unido, que é Gibraltar. Né? Essa é a chamada Espanha Peninsular ou Espanha Continental, a que está dentro da União Europeia, né, do continente europeu. Depois você tem duas cidades ao norte da África, em território de Marrocos, né, que pertencem à Espanha, que são Ceuta e Melídia. Tá? Na região do Atlântico, ao norte das ilhas de Cabo Verde, você tem o arquipélago das Canárias, que é bastante conhecido lá na Europa, né, que também pertence à Espanha, e na região do Mediterrâneo você tem as Ilhas Baleares, que é famosa por uma ilha chamada Ibiza, que eu acredito que todo mundo já ouviu falar. Essa é a Espanha, né, o território espanhol em sua totalidade. A Espanha peninsular, ou Espanha continental, ela tem 500 mil quilômetros quadrados. Então é aproximadamente o tamanho de Minas Gerais, Bahia, entre esses dois estados. Né? Essa é a Espanha como nós a vemos. Né? E é interessante porque, pela posição geográfica, a Espanha foi um território de pasto de diferentes culturas. Então ela já teve colonizações ou sistemas de colonizações de dominância, né, de gregos, romanos, né, celtas, íberos, fenícios, cartagineses, depois godos, visigodos, árabes. Os árabes dominaram parte da Península Ibérica por mais de 800 anos. Né? Você teve a Reconquista Cristã, dinastias da França, dinastias da Áustria. Existe toda uma diversidade. E isso dá não só devido a essa posição geográfica, né, mas também pela o fato dela estar aberta, né, para os dois continentes, a Europa e a África, depois, né, seu papel que ela vai ter para o Oceano Atlântico e também para o Mediterrâneo. Né. A Espanha, assim como Portugal, foram os dois primeiros estados modernos do mundo, ou seja, foram os primeiros países tal e qual conhecemos, né? Onde houve uma centralização do poder na figura do monarca. No caso da Espanha foi no ano de 1469, com o casamento dos reis católicos, os famosos reis católicos, né, que patrocinaram a viagem, né, de Cristóvão Colombo para as Américas, né? Então, com eles houve a formação de um estado, né? Só que no caso da Espanha foi bem diferente do caso de Portugal. No caso da Espanha houve uma integração com outras regiões que já eram reinos também constituídos, né? E nessa formação foi o que originou o que hoje conhecemos como Reino Espanhol. Na bandeira da Espanha
é possível ver os escudos referentes a cada uma dos reinos históricos que deram origem ao Reino da Espanha, né? O Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra e o Reino de Aragão, né? Os quatro reinos, junto com, depois, posteriormente, que foi integrado, que foi o Reino de Andaluzia, né? O Al-Ándalus, do território árabe, são os que formam as nações históricas da Espanha. Então, por esse motivo, atualmente a Espanha é uma monarquia parlamentar, dividida em 17 comunidades autônomas, né? Cada comunidade tem as suas características, né? E que também exista dentro dessas comunidades algumas que possuam características históricas próprias, porque elas eram uma desses reinos, né? Ou partes integrantes desses reinos. Então, na Espanha você tem uma língua oficial, que é o espanhol, e também você tem as línguas cooficiais, né, que elas têm a mesma validade dentro do Estado espanhol do que o espanhol, só que são usadas de modo regional. Você tem o catalão ele é falado na Catalunha, ele é falado em partes da fronteira da Catalunha com o Aragão, né? Em Valência, embora muitos valencianos gostariam, né, ou reconhecem o valenciano como um idioma à parte, mas a origem é do catalão, e nas Baleares. E também é curioso porque o catalão também ele é falado na França, no sul da França, e na Itália, na pequena cidade de Alghero. Tá? Ele é uma língua cooficial na Espanha. Depois você tem o Vasco ele é falado em Navarra e no País Vasco, e também ao sul da França, só que no lado oeste, né? O Vasco é considerado a língua mais antiga da Europa Ocidental porque ela não tem raiz, ela não vem do latim, ela não vem do grego, ela simplesmente não se sabe a origem dela. E, por outro lado, você tem o galego, que também é a língua cooficial da Espanha. Esse talvez seja o mais curioso para nós, porque o português, de fato, ele vem do galego. Né? A gente sempre fala que o português é uma língua romance que vem do latim, né? A língua latina. Na verdade, a língua que vem do latim é o galaico, né? E a revolução do galaico foi a que deu origem ao galego atual, ao português de Portugal, ou português luso, e ao português do Brasil, né? Então, existe uma grande comunidade brasileira que vive na região da Galícia pela facilidade linguística de se adaptar lá, porque a língua que eles usam, ou até mesmo o seu espanhol, é altamente influenciado pelo galego, então é muito mais fácil entender, existe uma proximidade cultural. As maiores colônias de brasileiros se localizam na Espanha, em Madrid, em Barcelona e em Galícia, né, onde tem a maior concentração justamente por essa característica. Então você tem uma Espanha que é um país diverso, bem diversificado pela sua cultura, pelo passo de diferentes pessoas, né? Também pela sua própria formação e pela seus próprios idiomas, né? Isso explica o fato de que a Espanha seja uma grande potência em turismo, né? Justamente por essa variedade. A Espanha ela tem atualmente 47 milhões de habitantes e recebe o mesmo número de turistas. Para vocês terem uma ideia, o Brasil recebe somente 6 milhões de turistas estrangeiros. A Espanha recebe 47 milhões. A diferença do Brasil, onde existe uma grande concentração no Rio de Janeiro e Balneário Camboriú, que são as duas principais cidades turísticas do Brasil, lá na Espanha existe uma grande variedade, então existe uma grande distribuição. O turismo acaba sendo um vetor de desenvolvimento, né, que por um lado é bastante positivo, porque ele pode gerar emprego em pequenas regiões, em pequenas cidades com pouco potencial industrial, mas que por outro lado também coloque a população, né, e a gente vai ver isso depois ao falar um pouco da crise, coloca a população em dependência direta a um setor que é bastante volátil, porque em casos de crises, a primeira coisa que você faz é cortar uma viagem, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente quando a gente for falar da crise. Continuamos então falando um pouquinho mais sobre a Espanha, né? Então nós temos aí um território dividido em 17 comunidades autônomas. As comunidades autônomas são algo parecidos ao nosso estado aqui no Brasil. Cada uma delas tem o seu presidente, né? E depois elas podem ou não estar formadas por uma ou mais províncias, né? Cada província por sua vez, tem também o seu prefeito, né, seu presidente, perdão. Então, você tem as línguas cooficiais, o galego, ou o catalão, ou o vasco, ele aprende os dois idiomas, tá? Tanto o espanhol quanto a língua regional, e também o inglês, o francês e, em muitos casos, latim e grego. É bastante comum o estudo ainda de latim e grego na Espanha, pelo fato
cultura clássica, né? A Espanha, a economia da Espanha, tem que ter a ciência de que a Espanha foi um país que, dentro do marco europeu, ela cresceu bastante rápido, mas ela entrou junto com Portugal um pouco mais tarde, né? A Espanha não participou nem da Primeira nem da Segunda Guerra Mundial, ela estava submersa em períodos de grandes crises internas, né, de grandes crises civis. A Espanha passou por dois processos de ditadura bastante duros, que foi a ditadura de Primo de Rivera e a última e mais famosa, a ditadura de Francisco Franco, que só terminou no ano de 75 com a morte do Franco, né? Então, logicamente, isso impactou na adesão da Espanha dentro do cenário econômico, tanto do cenário econômico europeu quanto do cenário econômico mundial, né? A internacionalização das empresas espanholas foi tardia, não foi ao mesmo tempo que a da Suíça, que a da França, que a da Alemanha, que já tinha uma certa estabilidade político e econômica. A da Espanha foi um pouco mais tarde, principalmente nos anos 90. Foi a partir dos anos 90 que a gente também aqui vê no Brasil a entrada de grandes empresas espanholas, porque justamente foi nessa época que houve uma internacionalização. Então, quando a gente fala de economia espanhola, criou-se um conceito que eu diria que é um conceito um pouco errado, né, sobre ser uma economia dependente, sobre ser uma economia fraca. De fato, a Espanha é o quarta maior economia da União Europeia. Nós estamos falando de 27 atualmente, porque temos aí o Brexit, que não sabemos se vai ou se fica, mas nós temos aí 27 economias, né? A Espanha é a quarta, ela está entre as maiores economias do globo, está entre os países mais desenvolvidos do mundo. Então, talvez o fato de que em um determinado momento um parlamentar usou a palavra PIG, Portugal, Irlanda, Grécia, né, Espanha, foi talvez um pouco desnecessário e criou um conceito errado em relação à Espanha e em relação também a esses países, que sim, foram países que foram afetados durante a crise financeira internacional, mas são países que são bastante diferentes entre eles, né? Enquanto que a Irlanda tem um grande potencial tecnológico, é um país, é um hub, né, um cluster de tecnologia. Portugal tem uma grande produção agrícola, né, se baseia muito na produção agrícola e também na pesca, né, e agora no turismo. A Espanha tem uma matriz muito diversificada, a Espanha é um forte produtor industrial, em alguns setores ela é líder europeia, também é um produtor agrícola, mas também tem uns serviços muito fortes, serviços estes que estão presentes na América Latina e são líderes também na América Latina, então é uma economia bastante dinâmica. E aí no caso da Grécia, a Grécia houve uma desindustrialização bastante grande, né, se transformou num polo bastante grande de serviços, principalmente turísticos, né, ligados aí à economia europeia, então eles reagiram, né, são estruturas diferentes, com condições diferentes, mas que tiveram reações muito parecidas durante a crise, né, e talvez isso criou um consenso de fragilidade, né, mas cada país, a Espanha já se recuperou desde 2014 da crise, Portugal também se recuperou, tá? A Grécia ainda não conseguiu, mas possivelmente nos próximos anos consiga se recuperar da crise, mas, como eu estava falando, isso gerou um conceito bastante equívoco do que seria a economia espanhola, o que seria e o que ela representa para o mundo e para o Brasil, né? No caso do Brasil, a Espanha representa o maior volume de investimentos que existe fixo no Brasil. Então, nós temos desde estradas, ferrovias, energia, telecomunicações e serviços, grandes empresas espanholas que estão no Brasil e que fazem investimentos no Brasil. Eles são sócios do Brasil, são sócios estratégicos do Brasil. Tá? Nós temos o grupo, por exemplo, Ecovias, né, da Anchieta Imigrantes, para quem é de São Paulo, sabe que é o eixo importante que une a capital de São Paulo com o Porto de Santos. Ele é de uma empresa espanhola. Nós temos a CAF, que é uma empresa que produz os trens e os metrô, né? Tanto os trens que circulam em São Paulo, como algumas composições de metrô. Ela é uma empresa de origem espanhola. Nós temos a Iberdrola, que é uma empresa de energia de transmissão, ela é uma empresa espanhola. Nós temos o Santander, né, que é um banco e prestador de serviços, é um dos maiores aqui do país, ela é espanhol. Tem o grupo Inditex, conhecido pela marca Zara, que também é espanhol, ou seja, a Espanha é importante para o Brasil, né?
e depois o Brasil, logicamente, é importante para ela, porque em períodos de crises e instabilidade foram as filiais, né, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, que ajudaram, né, a manutenção dos postos de emprego na Espanha. Essa também é uma grande realidade, né? A economia da Espanha ela é bastante, como eu tinha comentado, bastante diversificada. A Espanha é um grande produtor de alimentos, de cítricos, principalmente de grãos, né? Mas também tem uma importância no norte, principalmente produção de vaca, né? De gado e também, lógico, está produtos regionais, né? Vinhos e azeite de oliva, etc. Tem uma grande flota de pesca também. Pesca essa que também se realiza aqui no sul e que também tem empresas como a Costa, né? Gomes da Costa, que era uma empresa de origem portuguesa, pois é assentada aqui no Brasil, que foi comprada pelo grupo Pescanova, que também é espanhol. Então sempre vai ter uma relação aí, né? Mas também, por outro lado, a Espanha não é só turismo, não é só produção agrícola. Por outro lado, ela também é um país que tem indústria automotiva, né? A marca Seat, que hoje em dia foi comprada pelos grandes grupos, né? Mas a marca Seat é de origem espanhola e continua fabricando na Espanha. A Espanha tem produções de trem. A Espanha tem a segunda maior malha ferroviária de alta velocidade do mundo, só perde para a China. Não é o Japão a que tem a maior malha ferroviária de alta velocidade, é a China atualmente. O segundo país é a Espanha. Houve um grande investimento espanhol, né, para atualizar. Eles acreditam que esse modal seja eficiente e atualmente você tem um trem que leva mercadoria desde Madrid até a China, né, economizando aí toda a rota que é feita através do canal de Suez, pelo Mediterrâneo, canal de Suez, né, e depois pelo Índico, né, até chegar à China. Isso economizou em mais de 4 dias a viagem, os custos operacionais são menores e a segurança é maior. Logicamente é necessário toda, né, uma articulação diplomática pelo número de fronteiras que esse trem atravessa. Isso também mostra como a Espanha é um grande articulador internacional, né, na hora de negociar e na parte de fazer logística. Cabe lembrar que o segundo maior porto da União Europeia é o Porto de Barcelona, só perde para o de Rotterdam. Então, quando a gente fala sobre economia espanhola, a gente tem que visualizar um país que tem uma economia extremamente diversificada. Tem desde grandes serviços como o Banco Santander, perdão, e empresas de valores como a Prosegur, que também é espanhola, né? Tem grandes produtores de cítricos, de trigo, né, de frutas como peras, maçãs, etc. São grandes produtores. Tem um setor de turismo muito forte, né, com mais de 47 milhões de visitantes. Isso, lógico, está graças ao seu legado cultural, né? Pela Espanha já passou diversos povos, então eles aproveitam esse seu legado cultural e que também é um país que tem tecnologia, né? Barcelona foi a primeira cidade inteligente do mundo, Madrid é um grande polo de inovação, País Vasco é um grande polo de engenharia, né? Famoso também até mesmo pelo o Guggenheim, que, né, que meio que marcou a cidade em relação a isso. Então, economicamente, quando a gente fala da Espanha, a gente tem que ter essa ciência, né? Isso justamente, agora falando um pouco sobre as relações do Brasil com a Espanha, justamente eu acho que o fato de que são países que estão relacionados historicamente, tem bastante em comum, existe um fluxo de brasileiros que migram para a Europa, né, e que moram lá na Espanha, né? Isso gera a sensação de conhecer o país, de que existe um conhecimento sobre o país. Mas, de fato, grande parte da população do Brasil, por exemplo, ignora que o Brasil já fez parte da Espanha, né? Ou ignora que a Espanha seja um dos maiores parceiros do Brasil, né? Ou que ela tem até uma relevância dentro da União Europeia. Muitas vezes, quando se fala da Espanha dentro da União Europeia, se fala como se ela fosse um ator secundário, né? Quando foi um dos países que apoiou os Estados Unidos durante a guerra do Iraque, teve a intervenção, né? Quando é consultada na Europa, quando o tema é referente à América Latina, porque os europeus sabem que ela tem uma grande influência na América Latina, né? Quando na Espanha foi aprovado o casamento LGBT, isso influenciou
inspirou os demais países da América Latina a começar com uma discussão. O Brasil estava entre esses países. Então, esse relacionamento entre ambos os países talvez seja difícil, porque, por um lado, é algo muito próximo, por outro lado, existe um grande desconhecimento. Desconhecer também como foi feita a composição histórica da Espanha, a formação, e o fato de que, porque lá se falam outros idiomas, e porque eles, por exemplo, não usam muito o nome de espanhol, mas mais castelhano, porque o espanhol seria a língua, esse foi um termo criado durante a ditadura para unificar, a língua dos espanhóis, E, na verdade, lá você tem a língua dos catalães, você tem a língua dos vascos, você tem a língua dos castelhanos, E todos eles são espanhóis. Então, nenhuma deixa de ser mais do que a outra. Talvez eles tentem trabalhar nisso. A multiculturalidade é algo que se deve trabalhar todos os dias e que na Espanha, logicamente, gera desafios, gera dúvidas, e que eles continuam nessa batalha. Depois também acredito que seria construtivo. Eu vou passar um vídeo explicando com maior detalhes. É um documentário da Espanha com subtítulos que ele explica um pouco sobre a evolução da crise financeira na Espanha, de como aconteceu, tá? E depois eu vou fazer um vídeo explicativo pequenininho sobre hábitos dos espanhóis, que pode chamar a atenção, e hábitos dos brasileiros que chamam a atenção dos espanhóis, tá? Fico à disposição para qualquer dúvida. Um abração.